Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral traz aqui vários assuntos, com várias personalidades dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. E é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto aqui hoje no Visão Geral. Você conhece alguma coisa sobre audiodescrição? Se você conhece, parabéns, você conhece muito mais do que eu. Eu vou aprender muito hoje, com toda certeza. Não só sobre audiodescrição, como também sobre tradução simultânea. Eu vou entrevistar a Sandra Gomes, empresária, e a gente vai falar com ela sobre esses assuntos aqui muito interessantes. Muito obrigado, seja muito bem-vinda aqui ao Visão Geral, viu, Sandra? Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso. O que eu falei agora aqui, por exemplo, essa abertura, se você tivesse que traduzir isso em qualquer outra língua, você ou seus pares, seus funcionários, isso aí tira de letra para vocês? Sim, a tradução simultânea, até porque nós estamos no mercado há 25 anos, ela é muito interessante, né? E a tradução simultânea ou a audiodescrição, como você disse, ela não é muito comum no nosso meio. A Saga é a única empresa no interior de São Paulo que loca esse tipo de equipamento. Tá. É um equipamento muito específico, é uma tecnologia, hoje ela é digital, é utilizada, no caso da audiodescrição, para ajudar pessoas com deficiência visual a entender o que está se passando. Muito bem. Então, é muito comum que entidades que auxiliam pessoas com dificuldades visuais a entender, por exemplo, um filme. Então, é narrado todo o contexto do filme, cores, as ações. Muito bem. É bastante interessante. Não, eu tenho certeza. É tão interessante que motivou a produção a trazê-la aqui para a gente falar sobre esse assunto. Primeiro, deixa eu dizer aqui que você, a Sandra Gomes, é proprietária, sócia proprietária da Saga Eventos, MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Secretariado Bilíngue pela PUC Campinas. Antes da gente entrar no assunto, eu vejo às vezes, hoje a internet está aí para todo mundo, vira e mexe, você está navegando em algum site, aparece alguém lá com um tradutor simultâneo para conversar e aqueles aparelhos. Uma coisa que eu imaginei lá atrás, no passado, quando eu comecei a fazer algumas transmissões de futebol para o exterior, Copa do Mundo e tal, e aí eu falei, como é que eu vou me virar na Alemanha, por exemplo, na Copa da Alemanha? Mas com aquele aparelhinho eu achei que as coisas iriam facilitar muito. Isso funciona mesmo ou não? Sim. Hoje em dia, existem vários países que estão desenvolvendo uma tecnologia, inclusive para ser usada como app no seu celular. Tá. Então, a ideia é que daqui a alguns anos você consiga utilizar, fazer uso dessa tecnologia. Você falou app, mas é aplicativo, É né? o aplicativo. É que ela é sofisticada, gente. Ela fala app. Então, mas eu já traduzi aqui para o aplicativo para nós. Mas é isso. Sim. A utilidade é de um aplicativo e você pode utilizar isso em qualquer idioma e sobre qualquer assunto. Logicamente, isso está numa etapa muito inicial. Sim. Existem alguns aplicativos, por exemplo, que você consegue utilizar, mas como a gente está num país que não tem uma internet nem sempre muito boa, né? Verdade. Cair sinal é a coisa muito comum. E aí entram outros problemas, como, por exemplo, bateria. Sim, então, você utilizar um celular, um smartphone, para tradução... Profissionalmente não tem como, não. A gente ainda está engatinhando nisso. Isso. Mas em outros países já existe o estudo... Isso aí é pra gente substituir, por exemplo, quando você chega num país que você não fala uma palavra daquele país, você fala assim, quero comer, me dá um cafezinho e tal, pra você substituir essas coisas e nada mais. É, né? O né? básico. Bom, você falou já um pouquinho, já deu aí uma introdução e tal, mas resumindo, autodescrição é o quê? A audiodescrição, ela tem como função... Áudio, perdão, não áudio. Audiodescrição. Ela tem como função ser o olhar
da pessoa que tem dificuldade visual. Muito bem. Você... Então, a pessoa que tem dificuldade visual, obviamente, ela não está enxergando ali o contexto. E o audiodescritor faz esse papel. Introduz a pessoa nesse contexto. Então, a partir daí, a pessoa passa a sentir, por exemplo, um filme. Sem dúvida, sem dúvida. A tua empresa atua assim em cinema, não? Nós locamos muito para teatro. Para teatro? Teatro. Ah, tá. Muito As bem. instituições que trabalham com... que locam. Tá. E que Eventos, trabalham com... né? Convenções e tal, essas coisas tudo vocês fazem. Exatamente. Tá. E a a tradução simultânea, que, claro, a gente até como o próprio nome diz, eu falando aqui, você traduzido para uma pessoa no inglês. Você é tradutora também assim, não? Não, eu fiz um curso de extensão depois da minha faculdade. Você é empresária, mas você Sim. tem... seria muito legal, de repente, se tivesse um funcionário seu aqui, eu falando aqui em português... porque eu falo vários idiomas, mas todos em português, né? e ele traduzindo, nesse ritmo que eu estou falando, ele vai falando. Nesse ritmo. A tradução simultânea, ela é bem mais ampla do que a audiodescrição, né? Até porque na audiodescrição você não precisa de um segundo idioma. Então você vai transmitir no mesmo idioma. Ah, mas por exemplo, vamos supor, uma empresa japonesa, vem um cara do Japão para fazer uma palestra aqui. Aí você tem que ter alguém que entenda japonês e traduz para o português, não é isso? Isso, aí já é tradução. É diferente da audiodescrição. Então, a audiodescrição, ela trabalha, na verdade, com transmissão. Sem dúvida. Você não faz a tradução, você não vai utilizar um outro idioma para explicar para um deficiente visual o que está se passando numa tela. Não é isso. Então, a ideia da tradução simultânea, ela é mais ampla. É mais ampla. É muito mais ampla. Mas, por exemplo, se alguém estivesse fazendo uma áudio descrição do nosso programa agora para qualquer lugar, estaria dizendo, no momento... Além das palavras que eu estou falando, mas ele vai dizer, Alberto César está com uma gravata vermelha, Exatamente entrevistando a Sandra Gomes, que é uma mulher muito bonita, que é casada, que tem nem sei como é que chama esse pingente, deve ser um pingente de uma criança, demonstra que ela tem um filho, tal. Enfim, tudo isso é audiodescrição. Exatamente. Ele vai descrever o cenário, as pessoas que compõem esse cenário. E além de tudo, o que a pessoa está falando ou não, porque a pessoa está ouvindo. Sim, também. Mas, por exemplo, se a pessoa é deficiente visual e está assistindo a uma palestra, ela está ouvindo. Só falta a descrição do cenário. Muitas vezes a gente tem as duas possibilidades da pessoa ser deficiente visual e audiovisual. Ah, tá. Então, existem essas duas possibilidades. Bom, o cara tem que ser um baita de um profissional, hein? Porque, olha... Sim, são poucos profissionais no nosso país. Eu trabalho em comunicação não faz muito tempo, faz só 47 anos, e eu imagino a dificuldade que, às vezes, até para narrar um futebol, que não é uma coisa muito fácil também, agora, você imagina narrar um futebol que está acontecendo tudo ali, falar o que eu estou falando é pegar o cenário e passar. O cara é muito bom, né? Para a pessoa que não está vendo, né? Sem dúvida. E existe uma faculdade para isso? Ou são só cursos? Olha, na verdade, eu não tenho esse conhecimento. Sim. Eu conheço vários audiodescritores, mas não pessoalmente. A gente trabalha... Na contratação, a gente tem esse conhecimento, mas eu não sei dessa formação, ao contrário do tradutor simultâneo. Na realidade, o nosso equipamento faz poucos anos que a gente achou essa utilidade para ele. O que é esse equipamento, querida? Ele é um equipamento, você usa como um receptor, um transmissor. Então, eu costumo dar como exemplo a entrega do Oscar. A entrega do Oscar é muito comum você ver as cabines com vários tradutores, vários intérpretes, no caso, e eles utilizam um headphone. Sim. E o microfone, que é ligado ao microfone e é ligado a um transmissor. E isso é transmitido para os receptores. Então, por exemplo, no caso do Oscar, você tem mais que um idioma. Então, por isso que existem várias cabines. Cada cabine traduz para um idioma. Eu até me candidatei para ser tradutor no Oscar, mas eu falei que eu só falaria The Oscar Go to... E aí o outro entraria para falar, porque todo mundo fala essa mesma coisa. Quem normalmente é um autodescritor, ele é um tradutor simultâneo
e vice-versa, ou não tem nada a ver? Não necessariamente, não necessariamente. O tradutor, o intérprete que faz a tradução simultânea, a exigência, além do idioma, que é óbvio, né? Se você é um intérprete, um tradutor simultâneo, você tem que falar um outro idioma, mas a técnica de se ouvir e falar ao mesmo tempo, ela é adquirida sim com curso. Aí você tem que ter treinamento pesado. Mas aí não entra a arte cênica também, porque o cara não tem que ser meio artista, porque ele não pode, por exemplo, se eu disser para você, em altos brados, eu vou embora, se o cara que está fazendo a tradução, Alberto, eu vou embora, não teve impacto nenhum. Ele tem que ter entonação, não existe isso também? Com certeza. Entonação, conhecimento. O conhecimento que o intérprete precisa ter para executar o trabalho, ele define o sucesso de um evento. Por exemplo. Tá. Então, a gente já presenciou algumas situações que são, assim, na hora eu não posso dizer que é hilário, mas a gente acaba virando piada. Se não fosse trágico, seria hilário. Se não fosse trágico, seria. Por exemplo, um evento sobre a América Central, a tradutora traduziu guerrilha por gorila. Gorila. Se você tiver curiosidade de procurar no Google, jogar no Google o tradutor, você vai perceber que o som do guerrilha e gorila é praticamente o mesmo. Um americano no Brasil fala gorila. Exatamente. Gorila. E a intérprete traduziu como gorila. Gorila. Então, aí você, na hora, é uma coisa muito... É uma diferença sutil, mas leva a gente a pensar, mas gorila na América Central... É uma coisa... É pouco provável. Pouco provável, a não muito ser no pouco zoológico. provável, exatamente. Verdade. Então, tem muito o conhecimento cultural que faz toda a diferença, porque não é tradução por si só, né? Você tem a interpretação, por isso até que a gente usa o termo intérprete. É como alguém fazer a versão no cinema, eu sou do tempo da Herbert Richards, hein? Versão brasileira Herbert Richards. Eu sou desse tempo e sou desse tempo também, né? Porque a gente nunca deve falar que, no meu tempo. O meu tempo é agora também, estou vivendo agora, estou sofrendo e estou me alegrando com tantas coisas da atualidade, né? Com a política sofrendo, infelizmente, né? Nós estamos aqui vendo tanta barbaridade, mas é bom que isso aconteça, que a caixa preta seja aberta mesmo, para a gente saber a razão e de repente daqui para frente a gente tomar consciência e saber quem é que a gente vai colocar no poder, não é verdade? Mas, por exemplo, o tradutor do cinema, né, aquele que faz, que faz as versões e tal, ele é uma pessoa que de repente está preparada exatamente para fazer para fazer a tradução simultânea. Sim. Existe toda uma técnica, né? Com relação a cinema, a filmes, por exemplo, a gente vê os títulos, né? E você tem também a tradução em si. Aliás, tem tanta tradução errada, não? Tem muito, mas é muito difícil. É uma coisa assim, lógico, quando você está falando de filme, de legenda, a pessoa tem tempo para pesquisar, para se informar melhor. Agora, a tradução simultânea, ela tem essa característica de que é ao vivo e a cores. Você não tem como consertar. E quando você fala de tradução simultânea, um evento de tradução simultânea, ele envolve uma estrutura muito grande. Sim. Então, você citou, né? É um japonês. Você imagina você trazendo um japonês, né? Então, o cara vem lá do Japão, que é do outro lado do mundo. Aí a pessoa chega aqui, tem todo um aparato esperando por ele, porque daí já não é qualquer pessoa que é convidada para fazer isso. Quando isso acontece na tua empresa, a gente colocou aqui o Japão, mas o Japão ainda é uma população, não que as outras não sejam sérias, mas é uma população extremamente séria. Claro que é difícil falar o mandarim, uma coisa assim maluca, né? Mas o americano, ele usa muita gíria, mas muita gíria. Eu me recordo que na Copa de 94, que eu estudei inglês para fazer a Copa do Mundo, cheguei lá e não dava a entender nada, era só gíria, ainda mais que eu fiquei em Dallas, né? Lá na parte do Texas. E aquilo ali era uma coisa meio que, imagina assim, a nata do Nordeste para o Brasil, então é difícil da gente realmente entender. Mas, por exemplo, quando um americano vem para fazer uma palestra, workshop aqui no país e tal, numa empresa que contrata a tua empresa, o teu
o teu tradutor, digamos assim, né? Simultâneo. Ele, como é que ele vai ficar a par das gírias? Porque eles usam todas essas coisas. Como é que... Imagina um americano traduzindo uma conversa minha contigo e de repente se eu falar aqui para você simbora, não vai entender essas coisas. Como é que é feito isso? Bom, normalmente existe uma regra entre os intérpretes. Normalmente, quando ele atende uma empresa, essa empresa, ele tem uma certa fidelidade com essa empresa e a empresa com o intérprete. Então, vamos supor, então, que seja a primeira vez que esse intérprete é contratado, esse profissional é contratado. Ele tem todo um cuidado de procurar saber o assunto que vai ser tratado, mas principalmente o jargão que é usado dentro da empresa. Porque muitas vezes, uma empresa utiliza um determinado sinônimo para aquilo, para uma peça, um equipamento, e que é usado de outra forma em outra empresa. Tá certo. Então, existe uma ligação e esse envolvimento, esse relacionamento desenvolve todo esse material. Sandra, existem determinados eventos patrocinados, por exemplo, pelo governo, que seja obrigatório um profissional de audiodescrição? Existe isso aí, não? Não tenho conhecimento. Obrigatoriedade, não. Existe uma obrigatoriedade. Porque Libras tem determinados eventos que é obrigatório ter. Por exemplo, em teatros, né, existe uma lei que obriga a utilização. Mas, como tudo nesse país, você sabe que não. Quem não chega no teatro, funciona. por exemplo, quando a tua empresa é contratada ou alguma empresa desse segmento, aqui no interior de São Paulo você disse que é só a sua, mas vamos supor que qualquer empresa que tenha esse mesmo trabalho que você faz, as pessoas, como é que é? As pessoas chegam no teatro, as que são deficientes visuais, por exemplo, elas já sabem, tem alguém ali orientando, como é que é feito isso? Sim, nós temos uma equipe, né? Então o principal dessa equipe é o técnico, porque ele tem o conhecimento técnico do equipamento, mas nós trabalhamos com recepcionistas também. E essa orientação de como utilizar esse equipamento é feito pelas recepcionistas. Normalmente, num evento, quando você está entrando, logo já na entrada da sala de convenções, no teatro, você já tem acesso a esse equipamento. Bom, ele é muito simples de ser usado, ele é muito simples. Ele é um ponto? É um ponto eletrônico? É um radinho. É um radinho transmissor. Ah, tá, mas o radinho, ele tem um foninho aqui, sim, né? Sim, você usa o headset. O headset. Mas você liga o rádio, porque é muito simples. Né? Você liga, desliga, tem o volume e o canal, o idioma que você quer ouvir. Não daria numa sequência para aprimorar isso, no sentido de ter o receptor, mas alguma coisa por Wi-Fi, que a pessoa colocar só um pontinho aqui, como nós, apresentadores de televisão, temos aquele pontinho eletrônico? Olha... Porque é o seguinte, às vezes a pessoa fica até meio constrangida de usar aquilo, não sei. Existem, assim, a gente trabalha com um material que a gente procura, não é nem higienizar, é trocar mesmo aquela espuminha que você usa. Então não dá, porque cada ponto eletrônico aqui você tiver que trocar, você fica totalmente Mas inviável. olha, o que a gente imagina, porque isso parece coisa boba, mas não é não, é uma preocupação. Sem dúvida. Que a gente vem ouvindo há muito tempo. Na próxima semana nós vamos participar da Infocom, que é a maior feira de audiovisual que tem no mundo. Ela vai acontecer em Orlando. Nós temos um supervisor técnico que acompanha essa feira todos os anos. E eu acredito que em breve, assim como a gente tem um aplicativo para você utilizar o seu próprio smartphone para ouvir a tradução simultânea, eu acredito que a gente vai ter alguma coisa nessa linha. Entendi. A Infocom é a feira para se lançar todos os produtos, tudo que envolve o audiovisual. Eu não vou ao teatro muitas vezes assim no ano, sei lá, acho que eu vou umas 5, 6 vezes por ano. Eu nunca vi alguém na entrada do teatro, ou mesmo nada que estivesse avisando o público que teria essa disponibilidade, esse recurso.
É uma coisa muito comum nos teatros? Ou mais em São Paulo, aqui em Campinas? Olha, aqui em Campinas, nós fazemos poucas vezes. Poucas vezes. Tá. Então, eu não saberia dimensionar, porque nós temos hoje vários teatros, né? Sim. Hoje a cidade e a região aqui, a gente tem vários teatros. Eu não saberia dimensionar. Tá. O que a Saga agora está fazendo um trabalho voltado para nos envolvermos mais nesse tipo de evento. A gente tem um cunho social bem grande dentro da empresa. A gente tem uma ligação muito forte com algumas entidades, mas nenhuma voltada a deficiente. É claro que você, enquanto proprietária, enquanto empresária da empresa, eu até já saberia a resposta. Você vai dizer, claro que não. Mas é um trabalho caro para o teatro? Claro que não, né? É caro. Que é caro. É caro. A tradução simultânea, o profissional de tradução simultânea, ele é um profissional caro. Tá. A carga horária dele é baixa. Mas no teatro não seria tradução, seria a audiodescrição. Aí eu já não saberia te responder. Eu não saberia te responder. Quanto é o audiodescritor? O equipamento em si, a locação... Mas não é a tua empresa que vende o serviço? Na verdade, o intérprete, ele não é funcionário da nossa empresa. Terceirizado. Hoje está tão em moda nós isso. temos uma ligação, nós temos um vínculo com a Associação dos Profissionais de Intérpretes, que é a PIC. Porque empresa de locação não consegue manter intérpretes como funcionário. Como a gente conversou, vem um alemão fazer uma palestra na área de medicina. Eu teria que ter um profissional. Então, dentro dessa linha, você faz tradução para qualquer idioma? Sim, porque eu loco o equipamento. O equipamento. O equipamento. O equipamento, sim, pode ser utilizado para tradução simultânea, para audiodescrição, para transmissão. Uma outra coisa que a gente utiliza, esses equipamentos, é, por exemplo, visita em fábrica. Quando o chão de fábrica ele tem muito barulho, o maquinário tem muito ruído. E aí, para que serve o equipamento? Para você utilizar e você vai ficar focado em ouvir somente o que o palestrante está te dizendo. Então, ele vai eliminar todo o ruído? Todo o ruído. Nós temos muitas multinacionais aqui na nossa região que utilizam isso. Isso a gente utiliza até mais do que para audiodescrição. Então, algumas multinacionais vão receber visitas, por exemplo, de grupos de estudantes, ou vendedores, ou os próprios clientes. E vai entrar no chão de fábrica, onde tem muito ruído. Então, para que seja explicado, para que as pessoas consigam entender a função daquilo, aí ela usa um aparelho para você poder ouvir com clareza. E esse aparelho não deve ser barato, porque eu sei que na aviação, muitas vezes os pilotos na aviação pequena, onde o avião faz muito barulho, eles usam um tipo de fone que ele consegue suprimir todo o barulho do avião e tal, e custa muito dinheiro, é coisa de 5 a 8 mil reais cada par de fone, imagina então. Querida, dá licença um pouquinho? À vontade. Gente, conversando aqui com a Sandra Gomes, entendendo um pouquinho sobre esse assunto muito legal, tradução, né? Vamos lá. O que o seu tradutor faria nesse momento, né? Depois de traduzir tudo, ele fala assim, olha, o locutor tá louco, viu? Ele tá atrapalhado todo, né? Porque há traduções malucas também, né? Às vezes as pessoas confundem as coisas. Você estava contando uma história outro dia aí de que alguém ia falar de um aplicativo que era pi, o cara falou pai, já traduziu como father. Foi uma coisa complicada. Mas existem também, por exemplo, eu já vi, esse eu estava presente, a tradutora traduziu Praga. Praga da capital? Não como República Tcheca, mas como praga de insetos. Praga de insetos. Então, assim, existem... o nome é um só. Então, aquilo que eu falei, né, de conhecimento cultural, de você saber do que você está falando, entender o que o seu cliente vai falar, é muito importante. Isso exige muito. Então, quando a gente fala que o intérprete tem um custo alto, na verdade, ele tem todo um trabalho que não é só ele estar ali fazendo a tradução. Não é bem assim. A coisa é bem mais embaixo, claro, é bem mais complicado. Em todo segmento. Às vezes eu brinco.
narrar futebol, você tem locutores e locutor. Falar, todo mundo fala agora. Coloca lá para ver como é que vai ser, né? Exatamente. O Sandra, o que é a FNQ, que a sua empresa é filiada? O que vem a ser a FNQ? A FNQ é uma fundação, é a Fundação Nacional da Qualidade. Ah, tá. Nós nos afiliamos primeiramente porque nós fomos vencedores de um prêmio, que é o MPE Brasil, que é um prêmio que ele é feito pela Gerdau, pelo Sebrae, e como nós ganhamos como melhor empresa de serviços do estado de São Paulo. Então, por conta disso, nós ganhamos nossa filiação. Muito bem. E por conta dessa premiação, a gente chegou no topo do que a gente poderia fazer dentro do Sebrae. E aí nós partimos para o FNQ, que ele te facilita, ele que produz essas outras premiações, e ele te leva, ele te conduz a todo procedimento que você precisa ter para conseguir essa premiação. Imagina. Claro que isso aí é um louro maravilhoso, são os louros que vocês acabam conseguindo. Mas para você conseguir uma premiação dessa, aí você tem que passar por todo um procedimento, implementação dentro da sua empresa de alguns processos. Então, assim, é uma coisa um pouco mais longa. Fala para mim, você, como empresária, eu costumo dizer hoje que a mulher está tomando todos os espaços, né? Ela está realmente em todos os segmentos e está tendo sucesso. Eu gosto muito de trabalhar com mulher, sabe? Porque, não sei, eu admiro muito, acho que são muito mais, tem muito mais discernimento de determinadas coisas, determinadas situações, mas enfim. E você, como empresária, o que você pode falar hoje? O mercado para vocês também, porque o Brasil passou e está passando por uma situação muito difícil. Isso reflete também nessa sua área? Sim, com certeza. Em 2008, quando eu concluí o meu MBA, no meu trabalho de TCC eu fiz uma pesquisa de mercado e nós chegamos aqui no maior centro de eventos aqui de Campinas, eles realizaram 1.007 eventos no ano. Olha. Nós, Saga, realizamos 817. Então, é bem próximo. Hoje, com a crise, desde 2014... início de 2015, nós estamos com uma média de 500 eventos por ano. Metade. E para vir para cá, eu fui dar uma revisada, porque a gente faz isso mais a longo prazo, né? No prazo de 1 ano. Mas eu fechei o meu semestre e eu não vou chegar na metade desses 500. Então, assim, a crise fez com que a gente parasse e vamos pensar sobre o que pode ser feito, porque é muito complicado. Agora, apesar de eu gostar do tema diversidade, que eu acho o máximo, sou fã de carteirinha da ONU Mulheres, por exemplo, né? A gente tem um outro cenário que não depende de você ser mulher ou não. Ser mulher já é uma dificuldade, com crise ou não. Eu mesma sofri assédio no início da minha empresa. Então, assim, é muito complicado ser mulher. Agora, independente de ser mulher, a gente tem um cenário que eu acho que para homem, para mulher, tá difícil para todo mundo. Nossa, tá muito todos, complicado. Claro. Agora, você disse que gosta de trabalhar com mulheres, Gosto. né? Eu tenho comigo que, administrativamente, a mulher ela tem mais capacidade de pegar a coisa e falar assim, como uma economia familiar, como numa casa. Não, esse ano, então, nós estamos em crise e nós vamos ter que fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que vamos cortar alguma coisa. Na hora da necessidade, ela é muito mais flexível. Isso é uma questão, são pontos de vista, né? De repente posso estar contrariando muitos pontos de vista dos nossos telespectadores, mas eu acho que a mulher ela é mais compreensiva, ela é mais flexível, ela se adequa, se adapta muito melhor à situação do que o próprio homem. Gente, já vista que a mulher é mãe.
Você pensa que é fácil se adaptando àquela barriga que vai crescendo, aquela coisa toda, e depois de passar, e depois quando ela tem ainda o parto, existe aquele momento que ela olha no espelho e fala, nossa, meu Deus, será que eu vou voltar? Gente, imagina que ela consegue passar por cima de tudo isso e ainda cuida do filho, trata do filho, quer dizer, então só por isso, só pela maternidade, eu já acho que a mulher, ela já sai na frente do homem. É questão de ponto de vista e tal, cada um tem o seu. Mas eu realmente gosto e admiro muito. Mas é bom a gente falar dessa diversidade, porque não é só moda, né? Não é só modismo. Não. Eu acho que é uma tendência mesmo dentro das empresas. E a gente tem que valorizar, porque a mulher, ela continua, como você disse, cuida da casa e emagreceu ou não depois da gravidez, bora trabalhar. Vai luta. A vida não para, né? Então, dentro da empresa, a gente teve que refazer todo o nosso planejamento. Então, assim, desde rever o plano de telefonia, contratos que a gente teve que revisar tudo. Todos passaram. Assim como nós tivemos que fazer todos também. Todos a gente teve que se readequar. E ainda a propósito de mulher e homem, né? Quando o cabelo da mulher fica mais branco, ela tem que pintar, porque a sociedade cobra. Então, assim, o homem, quando fica o cabelo branco, é charmoso, né? É charmoso. Olha só que diferença. Até nisso, tem né? Desvantagem. Mas, querida, e nesse seu meio de trabalho para tradução e tal, mais mulheres ou mais homens? Bom, aí eu vou ter que... Para fazer um trabalho difícil como esse, tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Mas é uma coisa até interessante nessa área, porque falar e ouvir ao mesmo tempo é coisa para mulher, né? Bom, falar eu tenho certeza que é coisa para mulher. Agora ouvir e falar, já não tenho tanta certeza. Falar e ouvir ao mesmo tempo, porque isso é fazer a tradução simultânea. É muito difícil. Então, assim, eu posso falhar, mas com certeza mais de 90% dos profissionais de tradução são mulheres. Porque a mulher tem realmente mais facilidade de ouvir e falar ao mesmo tempo. Olha que interessante. É muito interessante. E gozado, né? Quando você ouve uma voz feminina, isso tem muito, eu que sou do rádio, né? Muitos anos no rádio. Quando você ouve uma voz feminina, você nem avalia tanto o timbre da voz, a postura da voz, você não avalia tanto isso. Já o homem, quando entra uma voz masculina, por exemplo, a mulher se tem uma voz mais fina, mais grossa e tal, tudo normal. E de repente entra um homem para fazer uma tradução, uma voz fininha, aí que voz é essa, gente? Interessante. Então, até a crítica é muito menor para a voz feminina do que para a voz masculina. Assim como a desenvoltura para você fazer a tradução. Quer ver um caso interessante também dentro da empresa? Por exemplo, os nossos técnicos, com algumas exceções, não falam um outro idioma. Nós temos técnicos que falam sim. Eu costumo dizer para eles, aproveitem, porque poucas pessoas têm essa facilidade de ouvir inglês o dia todo como eles têm. Sim. O que acontece? Os que não, mesmo para aqueles que não falam inglês ou outro idioma, você pergunta, como é o intérprete? Muitas vezes é um intérprete novo e como a gente trabalha com indicação, é muito importante que a gente faça indicação de quem a gente tem garantia de que vai sair um bom trabalho. Sem dúvida, claro. E eles falam, essa não é tão bom. Nossa, ele parou em algum momento, perde o segmento da coisa. Então, até para a pessoa que não tem conhecimento de um outro idioma, dá para perceber. Ele consegue avaliar com se certeza. O profissional é bom. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece que, por vezes, e na maioria das vezes no Oscar, né, que a gente acompanha pela televisão com tradução simultânea, muitas vezes você percebe que o ganhador, enfim, o laureado e tal, ele começa a falar e está tendo a tradução, de repente a tradutora ou o tradutor para e vai uma coisa assim, a pessoa fala lá várias palavras, algumas frases, e aí ela praticamente sintetiza numa frase. Você percebe que a pessoa não está fazendo simultaneamente. Né? Tá. Não está ao pé da letra. Não está simultaneamente, porque simultâneo, a pessoa está falando e você já está ouvindo a tradução, inclusive... Então, a pessoa já está falando no idioma e já está ouvindo. É duro fazer isso aí no português. Você vai... Fala alguma coisa aí, por exemplo, fala o que você ia falar. Eu vou traduzir você, fala. Vamos lá. Vamos lá. Hoje
Estou muito feliz. Estou muito feliz. Porque eu estou na Rede Família, em Rede Nacional. Falando de uma coisa que eu gosto muito. Até que no português, nesse tom dá. Mas se eu narrar, se eu narrar futebol, você não consegue traduzir. De maneira alguma. Não consegue. Até porque você tem os termos inerentes ao futebol e que muitas vezes você tem que pensar na língua que você está falando, qual é o termo correto para aquilo. Então, quando a pessoa para, não é porque houve algum defeito de áudio, nada, é porque ela não conseguiu e ela precisa criar uma frase para dar um sentido e fechar aquele assunto, é isso. Pode até ser que tenha tido alguma falha no equipamento. Mas é muito difícil. Mas é mais difícil, né? No caso, no exemplo que eu dei do gorila e da guerrilha, ela tentou explicar. Ela tentou colocar o gorila no meio, mas, gente, gorila na América Central não colou. Não colou. Então, é muito difícil, é um assunto muito difícil. Por isso que tem que ter técnica, cultura. Você dificilmente vai encontrar um intérprete que ele não saiba conversar com você sobre qualquer assunto. E por isso que o cara tem qualquer assunto. Também, né? Agora, uma outra coisa, por exemplo, vocês são contratados para, eventualmente, trabalhar numa palestra de alguém do exterior que venha para cá. O contrário também é verdadeiro? Alguma empresa vai a um seminário fora do país e leva vocês para poder tradução para eles? Uma coisa que aconteceu com a gente o ano passado, que foi assim, motivo de muita alegria mesmo, porque lógico que o lucro é o objetivo de qualquer empresário, mas o reconhecimento é fundamental. Sem dúvida. Né? É uma coisa assim que traz muito prazer pra gente, você ser reconhecido por tudo aquilo que você está implementando. E a gente teve esse presente de uma empresa japonesa. Nós somos especialistas em tradução simultânea, especificamente numa certificação que se chama TPM, TPM? TPM. Mas não é a TPM feminina. Tantas mulheres aí. Exato. Existe uma certificação japonesa chamada TPM e quando eles vêm para o Brasil, essas empresas nos contratam, a gente acabou ficando conhecido. Porque não é só a locação do equipamento, não é só a locação. A gente tem todo um cuidado com quem está trabalhando. Então, os nossos técnicos, por exemplo, são treinados. A gente tem até uma cartilha dentro da empresa que num evento que você vai receber japonês, quando ele entrar na sala, eles têm que ficar em pé. É sinal de respeito. Quando você fala com eles, você jamais pode colocar a mão nos bolsos. Quando você vai pegar um cartão de visita ou entregar um cartão de visita, você faz com as duas mãos. Então, isso vai além do equipamento. Sem dúvida. E um desses certificadores, é uma empresa japonesa, ele ligou, né? Ainda bem que foi para um intérprete, porque eu com certeza não conseguiria entendê-lo. Indicando a gente, dizendo que pra gente, porque não foi só o equipamento. Com certeza, e eles fazem essa certificação para o mundo todo. Legal. E eles sentiram isso aqui no Brasil, então foi motivo de muito orgulho. Ô Sandra, o que é que eu não te perguntei que você está com vontade de responder? Olha, como eu te falei, a gente tem dentro da empresa... Vamos lá, 30 segundos, estamos em cima. É a solidariedade. A gente está num momento muito difícil, como você disse, muito complicado. Mas eu acho que a gente tem que pensar principalmente no próximo, né? A base de tudo é respeito. E o respeitar inclui você ajudar. A Saga cede equipamento para deficientes audiovisuais. Nós trabalhamos com o Instituto Paulo Freire. A gente está fazendo a formatura deles agora em julho. Então, assim, a gente tem uma preocupação de cunho social muito grande. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e que tem que ser divulgada. Tá aí até o site, tá ali no rodapé do vídeo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito interessante, aprendi muita coisa, viu? E eu também. Gente, conversei com a Sandra Gomes aqui, empresária, falando da empresa dela, especialista em audiodescrição e também tradução simultânea. Tenho certeza que vocês gostaram, eu gostei muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, querida. Foi Obrigada. Ótimo. Gratidão.